O propósito é maior que a vida. Olá, estamos aqui mais uma vez com esse propósito de lermos, então, estudarmos o livro de Atos, hoje no capítulo 8. Mas como a gente já tem falado, eu espero que no áudio aí do capítulo 7 tenha tocado no seu coração a necessidade de lermos a Bíblia toda. E então, desde o início, desde o primeiro áudio, o Marconi tem sugerido aí a leitura da Bíblia 365. Nessa leitura, nessa Bíblia, você vai poder ler um capítulo do Antigo Testamento, um do Novo Testamento, um salmo e um trecho de Provérbios. Então, busque conhecimento aí da palavra do Senhor. A gente também tem pedido que você possa compartilhar, né, esse vídeo, esse áudio para as pessoas que você conhece, para que elas possam ser então edificadas também. Além disso, nós estamos propondo que você venha participar de um dos estudos também da igreja. A gente tem estudo na segunda-feira à tarde, estamos lendo, estudando o Sermão do Monte. Na segunda-feira à noite é o Panorama Bíblico. Na quinta-feira temos estudado Atos. E aos domingos estamos estudando 1 Pedro. Então, programe-se para participar conosco. E agora vamos então para um trecho aí do livro de Atos, hoje então Atos capítulo 8, eu quero ler com vocês apenas um versículo, que é o versículo 1, que diz que e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Por que eu quero destacar só um versículo e só esse versículo? A gente percebeu, e você percebe na leitura de todos os evangelhos, que Jesus, então, na ascensão dele, e também aqui em Atos capítulo 1, na ascensão de Jesus, ele fala então para os discípulos, para os apóstolos, que eles seriam testemunhas dele em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que acontece é que em Atos, no capítulo 1, quando nós lemos lá no capítulo 1, Jesus fala ali então que eles deveriam ficar em Jerusalém até serem revestidos de poder, que é o poder do Espírito Santo. O que acontece é que eles ficaram ali em Jerusalém um certo tempo. Existe uma divergência entre os estudiosos. Por exemplo, a Bíblia NVI, ela diz que da ascensão de Jesus, morte e ressurreição de Jesus, até a morte aqui de Estevão, passaram-se 5 anos. Então, a gente tem essa dificuldade com os estudiosos por conta do tempo em que aconteceu a morte de Estevão. Se a gente for parar então e pensar na Bíblia NVI, na proposta dela e outros autores também que endossam, né, esse tempo de 5 anos, a gente vai perceber que os apóstolos ficaram ali muito tempo. E que, como a gente leu aqui nesse versículo 1, depois da morte de Estevão, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Então, essa perseguição foi necessária para que as pessoas, os discípulos, eles saíssem dali de Jerusalém. O versículo 1 fala que todos, exceto os apóstolos, foram então dispersos. E às vezes a gente tem um olhar da morte diferente de como Deus vê a morte. A morte sim nos causa um sofrimento, uma tristeza, não é verdade? Quando a gente perde aí um ente querido, então a gente passa por essa fase do luto, pelas fases do luto, mas para Deus foi só um piscar de olhar, um piscar de olhos.
porque eu pelo menos creio que assim que você fecha o olho aqui, você abre o olho na eternidade. E você já então entra, como diz ali é, é, a parábola do rico e Lázaro, né? Você já entra para o gozo eterno ali, que é descrito ali na parábola do rico e Lázaro. É, mas a morte tem também o seu propósito. E a gente precisa entender que o propósito de Deus é maior do que a vida. O propósito de Deus é maior do que a vida, porque se Estevão não morresse e não desencadeasse essa perseguição à igreja de Jerusalém, a igreja não iria para Judéia, Samaria e confins da terra. A igreja permaneceria ali em Jerusalém. Então existe um propósito, porque se a igreja permanece, e suponhamos que tenha permanecido ali, né, desde ali o Pentecostes, que é 40 dias depois da morte, ressurreição, ascensão de Jesus, né, assim, são 40 dias ali da Páscoa até o dia de a festa de Pentecostes. Então, é, passaram-se 40 dias e veio o Espírito Santo, eles foram revestidos pelo Espírito Santo e não cumpriram o propósito de Judéia, Samaria, confins da terra. E pelo fato deles terem ficado parado ali alguns anos, né? Porque trata-se, algumas pessoas vão tratar de 1 ano, outras pessoas, então, como eu falei, de 5 anos. Mas quantas pessoas será que deixaram de ouvir o Evangelho por causa dessa, entre aspas, negligência dos apóstolos e dos discípulos de não saírem pelo mundo, de não irem até Judéia, de não irem até Samaria? A gente vai ver aqui que nessa primeira parte aqui do capítulo 8 vai se destacar muito aí o Filipe e as coisas que ele foi experimentando. Então, é necessário a gente compreender o propósito de Deus, é necessário você compreender o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus na sua vida? Porque se a gente não cumprir o propósito, a gente pode estar prejudicando outras pessoas. Porque o propósito da nossa vida não envolve apenas a nossa vida. O propósito da nossa vida envolve outras vidas. Quantas pessoas já foram alcançadas por Deus através da sua vida? Quantas pessoas foram curadas, transformadas, libertas, passaram a buscar e ter necessidade de mais conhecimento de Deus? Deus às vezes interrompe certas coisas na nossa vida para que a gente possa caminhar para esse propósito. Foi assim com Estevão, foi assim comigo. Se um dia eu tiver a oportunidade, eu compartilho o que o Senhor fez na minha vida para que eu pudesse estar cumprindo hoje aquilo pelo qual Ele já havia me chamado há um bom tempo. Então, o propósito do estudo hoje é que você venha compreender que o propósito de Deus é maior do que a vida. E se o propósito de Deus é maior do que a vida, ele é maior do que muitas outras coisas que são menores do que a vida. A gente passa por situações nesse mundo, a gente passa por sofrimento. Jesus falou: nesse mundo você vai ter aflição, mas você tem que ter um bom ânimo. E se você compreender o propósito de Deus para a sua vida, você vai sofrer menos. As coisas vão doer menos em você, porque você não vai estar olhando para as circunstâncias, mas você vai estar olhando para o autor da vida, que tem um propósito na sua vida para alcançar outras vidas.
O desejo do meu coração é que, se você ainda não conhece o propósito de Deus para a sua vida, que você venha buscar intensamente, porque quanto antes você descobrir o propósito, antes você vai começar a andar em direção a esse propósito. E isso vai trazer muita satisfação para o seu coração. Porque quando nós estamos no cumprimento do propósito, sendo usado instrumentos na mão de Deus, para que o propósito dele aconteça e que vidas venham a ser alcançadas, salvas, libertas, curadas, transformadas, casamentos, quando isso acontece, uma mudança de sociedade, como aconteceu, por exemplo, no caso de João Calvino. Então fica a dica aí para você buscar conhecer o propósito de Deus na vida de Calvino, né? Como que levou ele então, parou ele numa cidade para cumprir o propósito, e como que essa cidade é afetada até hoje, porque Calvino resolveu dar ouvido à voz do Senhor. Nós fomos alcançados hoje por causa da morte do Estevão, porque se Estevão não tivesse morrido, a perseguição provavelmente não teria acontecido e as pessoas, os discípulos, não teriam saído ali de Jerusalém e talvez nunca teriam ido à Judéia, Samaria e confins da terra. Que você venha buscar esse propósito, se render ao Senhor, entrar nesse propósito, viver esse propósito e ser feliz nesse propósito, e que o Senhor te abençoe.